Galera, todos nós sabemos que o Batman sempre tem um plano de contingência para qualquer tipo de vilão e qualquer super-herói, certo? Porém, nós vamos trazer para vocês nesse vídeo hoje um claro exemplo desse grande, e magnífico andom que o Batman tem. E aí, qual seria o plano de contingência contra o Saitama? É exatamente isso que a gente vai trazer para vocês hoje. E claro, antes mesmo da gente fazer esse vídeo, a gente já fez um vídeo relatando alguns feitos sobre o próprio Batman. E nesse vídeo em específico, nós vamos também realçar mais ainda, nós vamos aclamar mais ainda todo esse feito badass que o Homem-Morcego tem. E não é contra qualquer personagem, é contra o Saitama, o cara mais overpowered do One Punch Man. Então vamos dar um pulinho lá nesse universo que a gente adora demais comparar. Então vamos dar um pulinho lá agora. Então, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar aqui, eu já tô discutindo com meu filho aqui com relação a esse vídeo, mas vocês vão entender por quê. Então eu quero pedir para vocês humildemente para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe que tá crescendo graças a vocês. E vamos ao que interessa. O momento em que o Batman, conhece a verdadeira força do Saitama. Exatamente. Imagine aí como é que seria esse cenário, ok? Vamos começar agora. Batman sai em um confronto direto contra o próprio Careca. E aí, claro que o Homem-Morcego percebe que nada afeta o One Punch Man. Sabe? Tudo que o Batman faz, nada afeta o Careca. De fato. Ele tem uma resistência absurda e sem falar na sua força colossal. Então o Batman tem como opção fazer o que? Escapar. E ele consegue fazer isso com sucesso. De alguma forma o Saitama conseguiu permitir, ele deixou o Batman assim, fugir. Ele deixou. Porque se o Saitama não quisesse, ele não teria feito, ok? Mas o Batman conseguiu, fugir desse confronto direto, porque tudo que ele faria, nada surtia efeito contra o próprio Saitama. E aí, por que o Batman desistiu de confrontar o Careca, e realmente decidiu fugir? Batman fugiu? Não. Ele especificamente ele foi ganhar tempo. Exatamente. Tempo é o maior o maior poder do Batman, porque vocês vão entender agora. Feito isso, na Batcaverna, Batman coloca o seu plano de contingência em ação contra o Saitama. Exatamente isso. Tempo é o que? É um plano de contingência, ok? Mas em outras palavras, a preocupação do Batman é que nada afeta o Careca de capa. Batman chega até a afirmar que o próprio Darkseid não daria conta do próprio Careca e nem mesmo a Liga da Justiça junta conseguiria abater o Saitama. O Batman começa a cogitar e ter esse tipo de raciocínio, ter esse tipo de ideia. Será que de fato o Homem-Morcego está certo? Cara, o Saitama realmente ele é muito poderoso. Mas Batman não é o melhor detetive do planeta à toa. Ele descobre um jeito aí, de poder bular todo esse patamar do Saitama. Exatamente. Ele descobre o desejo do Saitama, que por sinal, além de ser o desejo do Saitama, também é a fraqueza dele, ok? Que é o que? Que ele busca, o Saitama busca, ele tem uma busca eterna por um combate realmente satisfatório para ele. Exatamente isso. O Saitama tem esse desejo, ele tem essa ambição de encontrar de fato um combate, sabe? Um inimigo que faça frente a ele e que possa fazê-lo satisfazer numa luta mano a mano, porque afinal de contas tudo ele resolve numa única bordoada. E aí o Batman descobre esse verdadeiro desejo, esse desejo que ele almeja tanto. Com base nisso, o Batman vai trabalhar nesse processo. Como? É assim mesmo que eu acabei de dizer. Com base nisso, o Batman vai desenvolver, ok, uma super tecnologia, onde colocaria o Saitama em uma simulação onde nem ele mesmo conseguiria perceber que ali seria uma simulação. Exatamente. Mas antes disso, o Batman precisaria fazer o quê? Criar uma distração, ok? Perturbando o Saitama com insetos, mercadinhos, fila e entre outras coisas, que realmente, de fato, irrita o Saitama.
Cara, insetos irrita, mosquito irrita o Saitama. Supermercado, promoções, ele é louco por isso. E a gente sabe que isso funciona contra o Saitama, ok? E o Batman iria sim trabalhar nesse processo para poder distrair o nosso careca. Tá? Tudo isso ali usando nanotecnologia para poder fazer o quê? Para poder chegar ao ponto, chegar no efeito que o Batman quer. Feito isso, todos os caminhos levariam o Saitama para a verdadeira armadilha do Batman. Exatamente, que é a Zona Fantasma, aquela mesma Zona Fantasma que os kryptonianos temem e tem realmente um pavor só de falar na Zona Fantasma. E aí o Batman mandaria o nosso careca de capa para a Zona Fantasma. Muita gente vai ficar questionando esse fato sobre ele ir para a Zona Fantasma. E no final do vídeo eu vou falar por quê, ok? Mas mesmo assim, Batman tem completa consciência que essa não seria a armadilha definitiva para conter os poderes, tá? Sem limite do Saitama. Ok? O Batman tem plena consciência que a Zona Fantasma não seria uma armadilha definitiva. Até porque, conhecendo os poderes do Saitama, o Batman sabe que cedo ou mais tarde ele sairia da Zona Fantasma sem nenhum problema. Saitama, realmente, falar do Saitama não é fácil, galera. Não é fácil porque o cara é muito apelão. Mas ainda assim, ok? O Batman vai arriscar esse plano, ok? Ele vai arriscar esse plano temporariamente para que o morcegão consiga ganhar tempo. Exatamente. A Zona Fantasma é apenas uma maneira de conter o Saitama preso até o Batman bolar definitivamente um plano que venha sim colocar o Saitama em xeque. Então, tempo é o que? É o maior poder, é o maior triunfo do Batman. O Batman, com o preparo, ele realmente consegue almejar os seus objetivos. Enquanto ele planeja, né, de fato, uma solução rápida e eficaz contra o careca de capa. O Batman realmente iria jogar o Saitama na Zona Fantasma. Mas mesmo assim, isso não surtiria efeito. Porque o Batman, antes mesmo de fazer isso, o Batman já conheceu os seus poderes e viu que ele realmente era poderoso. A ponto de compará-lo com o próprio Darkseid, e nem mesmo a própria Liga da Justiça junto conseguiria deitar o Saitama. Exatamente. O cara é poderoso, o cara é outro nível. Aí eu sei que tem muita gente que vai dizer: ah, mas a Zona Fantasma, o Saitama daria um soco e quebraria a realidade da Zona Fantasma. Tudo bem, eu concordo plenamente. Outro com certeza iria dizer: ah, chama o Amazon e copia os poderes dele e, claro, evolui esses poderes. Poderia sim, desde que o Batman cogitasse a ideia de chamar o próprio Amazon, mas isso está fora de cogitação. São apenas, né, detalhes, são apenas palpites que eu acredito que muitos seguidores e muitos inscritos teriam. Ok? Então, contra o Saitama, qualquer opção, qualquer, sabe, indicação, qualquer ideia é válida. É válida. Então, o Batman iria estudar todas as propostas, todas as ideias possíveis. Uma delas seria o quê? A gente sabe que o Saitama entrou na zona do Zod, ok? Sem um único obstáculo. Ele fez o quê? Ele quebrou, tá? Ele quebrou a dimensão num soco. Exatamente. O Saitama quebrou a dimensão do Zod só para entrar na dimensão dele, ok? E isso significa que mesmo que o Saitama, o Batman, coloque ele na Zona Fantasma, o Saitama abriria sim um buraco, ok? Para outra dimensão sem nenhum problema. Ele já fez isso. Ele já escapou de uma outra dimensão só na base do soco. Por isso que o Batman, ele afirma, né? Ele afirmaria que a Zona Fantasma seria uma armadilha, seria uma prisão temporária, para que ele tenha assim uma ideia significativa e, claro, definitiva para poder peitar o careca. Porque ele conheceu o poder do cara, ele viu que o cara não tem limites, a força dele é ilimitada e na medida que ele luta, o upgrade dele só aumenta, a ponto de deixar o Batman muito preocupado. Mas estamos falando do Batman. O Batman, ele tem sempre um plano, sabe, para qualquer tipo de situação, qualquer vilão ou até mesmo qualquer herói. Muita gente poderia falar: ah, mas joga o Saitama na Zona Fantasma e coloca o Superman para lutar junto com ele. Cara,
A Zona Fantasma, os kryptonianos, não quer nem ouvir falar porque o Batman jogaria o Superman na Zona Fantasma. Não dá, né, galera? Não dá. Mas eu acredito que, na minha teoria aqui, na minha concepção, do meu ponto de vista, o Batman iria sim criar todos os meios possíveis, ok? A gente sabe que, falando em nanotecnologia, existe o próprio robô, o próprio androide que o Lex Luthor, sabe, criou lá em Liga da Justiça, que aquele robô realmente, ele adquiriu todo o conhecimento do universo. Aquele androide, cara, é muito beleza e muito casca grossa. Ele copiaria sim todos os poderes do Saitama e até mesmo duplicaria a força, o tornaria muito mais forte. E a gente sabe que esse tipo de plano não estaria fora de cogitação. O Batman, ele tem sim todos os meios possíveis para poder neutralizar o Saitama, ele iria fazer sim. Pode ter certeza, ok? Mas o que a gente está falando aqui são apenas teorias com relação ao plano de contingência do Batman contra o Saitama. O Batman é um cara especialista, ele é um cara preparado para esse tipo de situação. E a gente também não poderia aqui deixar de cogitar. E se o Batman criasse uma realidade que imitasse o próprio Saitama? Um clone do Saitama, por exemplo. Afinal de contas, quem pode derrotar o Saitama? Ele próprio. Ok? Então o Batman iria chegar ao meio possível para poder neutralizar esse cara. Afinal de contas, o Saitama, cara, não tem limitador. O cara realmente está em outro nível, o cara é muito poderoso, tá? A ponto de chegar, sabe, e falar assim, realmente não dá pra bater com esse cara. O cara abre, sabe, outra dimensão na base da bordoada, sabe? Ele mexe com todo tipo, sabe, de elementos. Ele não tem temor, o Saitama, ele não tem medo de nada. Tudo que ele faz parece simples, Por isso que o Batman, conhecendo as habilidades dele, iria estudar a fundo. Em primeiro plano, ele mandaria sim o próprio Saitama para a Zona Fantasma, porque lá ele iria ter um pouco de dificuldade para poder sair, mas não que ele fosse ficar lá para sempre. Ele iria sair, nem que fosse a base da bordoada, até o Batman criar sim uma solução definitiva para poder peitar o próprio Saitama. E aí, vocês acreditam que o Batman teria sim um plano de contingência para poder deitar o Saitama? Ou será que o Saitama não daria tempo para o Homem Morcego? Deixa aí seus comentários que a gente vai adorar saber, cara. Esse vídeo tá insano e a gente precisa demais da sua interação aqui no nosso canal. Beleza? Dito isso, vamos estudar aí quais seriam as possibilidades junto com vocês. Então, mais um vídeo entregue. Espero eu que você não se inscrever, que é muito importante e ajuda demais o nosso canal. Beleza? Dito isso, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Fui!